feliz de estar aqui. Dá um aplauso bem forte ao Messias. Aplauda mais forte aquele que vive, amém? Glória a Deus. Qual o nível da sua expectativa quando você está num lugar de celebração como esse? Qual é o nível da sua expectativa quando você se aproxima de Deus? Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é, o que é galardoar? Recompensador. Recompensador. Qual é o nível da expectativa quando você está aqui nesse lugar? Porque o nível da sua expectativa demonstra o nível da sua fé. E quando nós estamos falando de entrar nessa dimensão que não é nada diferente daquilo que faz parte da nossa vida, o sobrenatural, essa dimensão de milagres. Hoje, visitando algumas pessoas com o pastor Fábio, eu falava para o pastor Fábio que é tão interessante, porque quando nós estamos colocando a nossa expectativa em Deus, as coisas começam a acontecer. Então, vem níveis de revelação, libertação, vem cura, vem palavra de conhecimento. Por quê? Porque isso é naturalmente sobrenatural. Diga, naturalmente sobrenatural. A nossa vida precisa ser naturalmente sobrenatural. Posso ouvir um amém, queridos? E então essa é a nossa chamada. E eu vejo que quando um tema como esse vem para a igreja, é como se nós estivéssemos ligando uma chave de uma ignição que tem tudo pronto para dar partida. Porque tudo que Deus precisava fazer para nossas vidas, Ele já fez e Ele já plantou. E a Bíblia diz que tudo que Deus tem para a igreja, Ele plantou no Filho, em Cristo. Apóstolo, mas então como que eu vou viver isso? Tendo a consciência de que Cristo não está lá e você está aqui. Você está nele, assentado com Ele, para trazer das regiões celestiais aqui na terra tudo aquilo que nós precisamos. Escutem, milagres são gerados nos céus, mas são vividos na terra. Diga para quem está do seu lado: o céu não precisa de milagre. Pastor Ricardo, o céu não precisa de milagre, mas os milagres são gerados lá, mas eles precisam ser vividos aqui. E eu quero profetizar um ano de milagres na sua vida, um ano de você viver naturalmente, de forma sobrenatural. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, amém? É tempo de expansão, é tempo de nós vivermos essa expansão extravagante. Isaías 54, 2 e 3, a palavra do Senhor nos diz: alargue o espaço ou o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua habitação. Faz assim. Agora incomoda quem está do seu lado. Diga: querido, passa um pouquinho, porque eu preciso transbordar. Mexe em quem está do seu lado. Diga: eu preciso mais espaço aqui. Talvez algumas pessoas ficaram limitadas porque alguém disse: é espaçoso demais. Diga para essa pessoa: não tem jeito, Deus diz que eu tenho que ser espaçoso, amém? A gente precisa ser espaçoso, né, pastor Bruno? Olha que interessante, quando nós estamos olhando o livro das genealogias, lá em Crônicas, em 1 Crônicas, de repente lá no capítulo 4, esse livro das genealogias dá um break, abre um parêntese para contar a história de um homem chamado Jabes. Quantos já ouviram falar de Jabes? Não põe esse nome no seu filho. Jabes significa dor, amém? Então essa história, ela começa de trás para frente, porque diz: e foi Jabes o homem mais ilustre de toda a sua casa. E foi Jabes, diga, o homem mais ilustre. Agora coloque seu nome, diga: e foi o Alain, o homem mais ilustre da sua casa.
Talvez os irmãos digam, e eu? Então me pega a sua bênção. Então veja, e foi Jabes o homem mais ilustre da sua casa. Por quê? Porque ele nasceu com esse decreto? Não, porque ele alcançou a bênção de se tornar um homem ilustre. A Bíblia diz que, e aí o texto começa a contar a história. Jabes recebeu esse nome porque a sua mãe o concebeu em dor. Eu fico imaginando o tipo de dor, o nível de dor que aquela mãe sofreu para batizar aquele filho, pastora Márcia, de dor. Esse menino é perigoso, esse menino causa dor. Então ela devia estar com muita angústia para colocar o nome dele de dor. Então veja, queridos, nós não temos como mudar aquilo que a gente trouxe, mas nós podemos mudar aquilo que nós nos tornamos. A gente não escolhe onde nasceu, com quem nasceu, em que situação nasceu, em que lar nasceu, mas você escolhe o que você vai ser na sua vida, porque hoje nós somos nova criação, e nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você tem duas escolhas: ou ficar reclamando a vida inteira, ou você olhar para o Senhor e dizer, o meu Deus tem mudança para a minha vida. E a Bíblia diz que o Jabes fez uma oração: ó, que o Senhor me abençoe. Quando ele passa a se entender por gente, ele diz, ó, que o Senhor me abençoe. Jabes faz diferente de muitos que dizem, eu nasci num lugar assim, eu fui rejeitado pela minha mãe, a minha vida assim. Jabes entendeu, reclamar não muda a minha história, reclamar só traz de volta a minha dor, mas eu tenho um Deus que pode mudar a minha vida, e eu vou para Ele determinar que a minha vida não vai ficar como ela nasceu, porque Ele tem propósito maior para a minha vida. Quantos creem que Deus tem propósito maior para a sua vida? Dá uma aplauso bem forte ao Messias. Ele diz, ó, que o Senhor me abençoe. Essa palavra em hebraico, brahá, bênção. Bênção é algo que a gente agarra. Bênção é algo que a gente agarra. Bênção é algo que nos persegue, mas nós precisamos nos agarrar a ela. Então veja, ele diz, ó, que o Senhor me abençoe, e que alargue as minhas fronteiras, e que alargue os meus territórios, e que expanda a minha vida, que a sua mão esteja sobre mim, e que me livre de toda dor. Diga, me livre de toda dor. Desculpe, me livre de todo mal. Diga, me livre de todo mal, para que a dor não venha sobre mim. Então você que às vezes está orando, pedindo guerra, escute, peça para Deus te livrar do mal, para que você não fique debaixo de dor o tempo todo. Jesus disse, não nos deixe cair mas livra-nos do mal. Até Jesus nos ensinou a orar desse jeito, e tem gente orando pedindo guerra. Já que você gosta de orar pedindo guerra, peça as minhas para você, que eu quero ser livre delas. Eu não quero dor. Eu não quero dor. Então é uma escolha que a gente faz diante de Deus. Que o Senhor me livre de todo mal, que a sua mão esteja sobre mim, para que eu não tenha dor, e o Senhor alargue as minhas fronteiras, porque a bênção do Senhor enriquece, e ela não traz dor para nossas vidas. Então nessa noite, você quer aplaudir? Pode aplaudir o Senhor, porque dá vontade mesmo. Diga, a bênção não causa dor. Diga, meu esforço causa dor, mas a bênção não. Então a grande novidade que eu tenho para você é que Deus quer abençoar a sua igreja, amém, queridos? Que nós vivamos esse nível de bênção sem dor, sem angústia. Hoje, pastor Fábio me mostrou uma pessoa, ele disse, é um dos homens mais ricos dessa cidade, mas a dor que ele vive não tem limite. Então ele não disse que é o homem mais próspero, e nem que é o homem mais abençoado. É um homem rico, vivendo debaixo de dores. A bênção do Senhor, ela não traz dor,
ela vai me ampliar sem me trazer dor. E o texto aqui, ele diz: estenda bem as cortinas da tua habitação, e não impeça, diga não impeça. O Senhor está dizendo: ei igreja, não impeça o que vai acontecer. Estique as suas cordas, firme as suas estacas, porque você transbordará para a direita e transbordará para a esquerda, e os seus descendentes desapossarão as nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. O versículo 1 é um grito: cante estéreo de alegria, e aquela que não podia ter filho, exulte, porque mais são os filhos da mãe que não podia ter filho do que aquela que podia ter filho. Sabe o que Deus está dizendo? Está chegando um tempo de mudança na vida de vocês, está chegando um tempo de transformação. Sabe o que o Senhor está dizendo, queridos? Está chegando um momento em que aquilo que não era vai passar a ser, aquilo que não podia, Deus vai fazer acontecer. Está chegando um momento que Deus está dizendo: meu povo, se prepare, não impeça, crie expectativas, porque quem vai crescer amplia, quem vai crescer prepara o crescimento. Você sabe que Deus está dizendo: estica, alarga, prepara, começa a esperar com expectativa aquilo que eu vou fazer na vida de vocês. É tremendo, porque veja, isso aqui não é uma teologia ufanista, isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é teologia, isso aqui é palavra de Deus. Porque a Bíblia explica a Bíblia, eu não preciso de interpretação para ver o que a Bíblia está falando. Eu só preciso ver o que Deus está falando, porque quando você vai olhar o contexto disso tudo, Isaías está profetizando um tempo de restauração para o povo de Deus. Um tempo que começa, por quê? Porque ele está profetizando para um povo que está voltando do cativeiro. Ele está profetizando para um povo que se sentiu abandonado, para um povo que se sentiu rejeitado, mas Deus diz: eu nunca rejeitei vocês. Eu nunca dei carta de divórcio para vocês, eu nunca enviei vocês, mas vocês me abandonaram. Mas eu os amei com amor eterno, e com misericórdia eu os atraí, e eu estou atraindo vocês de volta para mim, estou chamando novamente, e eu vou fazer de vocês algo que será um escândalo para as nações, porque vocês são meus, vocês são minhas. Isso aqui é tremendo, sabe por quê? Porque Deus não muda. A gente pode mudar. Quem anda com o Senhor achando que nós andamos por merecimento, às vezes pensa que você não tem mais jeito. Escute, você anda por causa da fidelidade de Deus. Sabe o que ele diz em João 15:16? Não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi vocês. Eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai no meu nome, Ele vos conceda. Deixa eu lhe dar uma boa notícia nesta noite: você é fruto da escolha de Deus. Você não entendeu? Você é fruto da escolha de Deus. Eu não sei porque Deus escolheu alguns de vocês, mas Ele escolheu. Eu não sei porque Deus me escolheu, mas Ele escolheu. Deus é crente demais, não é verdade? Deus é muito crente, porque escolheu alguns de nós. Ele diz: sabe por que eu escolhi vocês? Porque o que eu vi está além daquilo que as pessoas estão vendo agora. Eu vou repetir: porque o que eu vi está além daquilo que as pessoas estão vendo agora. Talvez as pessoas estão vendo a sua versão estragadinha, mas o Senhor já vê a versão completa em Cristo Jesus. Ele já vê a versão restaurada. Escute, tem gente aqui que vai viver nesses próximos 12 meses o melhor tempo na sua vida emocional, espiritual, pessoal, familiar, financeira. Sabe por quê? Porque quando alguém olhar para a sua vida, vai ser como quando você anda na praia e vê as pegadas. Alguém vai dizer: eu vi Deus passando aqui nessa casa.
Eu vi Deus passando aqui nessa vida. Você não vai precisar convidar pessoas para irem até você, porque as pessoas vão se agarrar com você e vai dizer aonde você está indo, porque aquilo que mudou a sua vida, eu quero que mude a minha vida. E vai se cumprir a profecia de Zacarias, que nos últimos dias 10 homens de todas as línguas, tribos e nações se agarrarão nas vestes de um judeu e vão dizer: eu quero ir com você. E talvez você esteja dizendo: Bruno, mas eu não sou judeu. Mas a boa notícia é que um judeu mora dentro de você, e o nome dele é Yeshua HaMashiach. E quanto mais esse judeu aparecer e menos o Bruno aparecer, mais sinais da glória de Deus vai acontecer. E é isso que a gente precisa ter em mente. Deus, Ele está aqui chamando o seu povo a confiar nele, a se preparar para um futuro de expansão. E nós somos desafiados a avançar mesmo diante das adversidades. Essa mensagem nos ensina que Deus nos chama para expandir a nossa visão, diga minha visão, a nossa fé, diga minha fé, a nossa influência, diga minha influência. Diga visão, fé e influência. Deus está dizendo: eu quero que você expanda. Olha mais adiante, veja mais longe. Sabe, queridos, eu amo o texto de Gênesis, porque Deus, Ele anuncia o fim no começo. Tudo que vai acontecer lá no fim, Deus já está desenhando aqui no começo. Quando Deus chama Abrão, o Abrão leva o Ló com ele. E o que o Abrão não percebeu é que o Ló, quantos conhecem Ló? O Ló é um véu. O Ló era um véu. E enquanto nós andamos com véu, a nossa visão fica limitada. E o que são esses véus? São as nossas garantias. Enquanto a minha fonte estiver aqui na terra, o que eu vou viver é o que está aqui. Quando eu conseguir deslocar a minha fonte para o céu, o que eu vou viver é ilimitado, queridos. A nossa fonte tem que sair daqui, porque Deus nos chamou para viver o extraordinário. Deus nos chamou para viver o sobrenatural. Mas muitos que têm essa vocação estão presos em fontes terrenas, em coisas limitadas. Então Deus disse para Abrão: Abrão, conta as estrelas, amplia a tua visão. E o Abrão, ele perdeu essa visão. E o Ló, com ele foi só problema. Até que o Ló saiu da vida de Abraão. E o capítulo 13 de Gênesis começa quando Abraão sobe para as montanhas. E Deus diz: desde onde você está? Desde onde você está? Sabe o que significa? É nesse lugar que você está, e é a partir desse lugar que você está, que Deus vai ampliar a sua visão para o lugar aonde você vai chegar. O Senhor está dizendo: ei, não importa que você está saindo de perdas, de confusões, aonde você está, levanta os teus olhos e olha, porque aonde você conseguir ver, é isso que eu vou entregar para a sua vida. Olha o que o Senhor fez com Abrão. Abrão, de onde você puder, olha. Ele olhou para o norte, para o sul, para o leste e do oeste. Deus diz: essa é a terra que eu te dou. Essa é a terra que eu vou te entregar. Você percebe os conflitos que estão lá em Israel? Israel é menor do que Sergipe. A quantidade de nações que quer destruir aquele lugar. Aí você pergunta: é porque Israel tem um grande exército? Não, é porque ele tem um Deus todo poderoso. E o Deus que fez a promessa é maior do que qualquer coisa. Sabe por que Israel está ali? Está ali porque tem uma promessa. Sabe por que você ainda está nesse lugar? Porque você tem promessa. Sabe por que você vai chegar aonde Deus tem para a sua vida? Porque você tem promessa. Mas o único que pode impedir isso é você. E Deus diz: não impeça o que eu vou fazer na sua vida. Não impeça por falta de visão. Não impeça por falta de fé. Não impeça. Não impeça, querido, por uma falta de influência na região e no território onde Deus lhe colocou. Agora o Abrão está vendo, ele está enxergando, ele está contando estrelas. Mas um dia Abrão, ele, por causa da promessa que demorou, porque aquilo que são promessas para nós, a palavra do próprio Senhor diz que o sonho retardado
ele pode adoecer o coração. Eu quero falar para algumas pessoas aqui que estão adoecendo o seu coração. Deus está dizendo: sai dessa tua tenda, porque eu não mudei a minha promessa, eu estou trabalhando na tua vida. Sai desse pequeno, sai dessa limitação. O Abraão ficou dentro da tenda, parou de contar estrelas, e Deus diz: sai da tenda, Abraão, sai desse lugar e vem contar estrelas de novo. E Deus fez ele contar estrelas de dia, sabe por quê? Arrebatou ele no terceiro céu, e ali Abraão não viu as estrelas, ele viu toda a geração. Abraão viu o pastor Ricardo, Abraão viu a pastora Márcia, Abraão viu a pastora Cardene, Abraão viu Daniel, Abraão viu Eliane, Abraão viu a minha vida, Abraão viu essa igreja, Abraão viu todos nós, porque agora o Senhor diz: comece a contar. Comece a contar. Quando esse homem desce desse arrebatamento, Deus disse: então agora eu vou também te dar uma referência na terra. Pega areia e conta. Deus, como é que eu vou contar areia? Pois é, assim como não dá para contar areia e nem contar estrelas, assim é a promessa que eu tenho para a tua vida. Então alarga o espaço da tua tenda, estica o todo da tua habitação, estica bem as cordas, se prepare, porque você transbordará para a direita e para a esquerda. Não há limitação. Se está estéril, vai ser mãe de filhos. Se está limitado, eu vou trazer cura, eu vou trazer restauração. Por quê? Porque esse é o Deus que faz o impossível nas nossas vidas. Quando Joel, ele está profetizando o tempo de restauração. E Joel é um dos profetas que profetiza ali no cativeiro e pós-cativeiro. E o Senhor, ele está falando pelo profeta Joel, por que o povo foi para o cativeiro? Por causa do espírito de embriaguez. No capítulo 1 de Joel, o Senhor diz: por causa do espírito de embriaguez, vocês perderam discernimento, vocês perderam o entendimento, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que vendo não enxergue, para que ouvindo não consiga escutar. Sabe, o espírito de embriaguez, ele tira a sobriedade. Talvez você diga: apóstolo, há muito tempo eu já parei de beber. Mas existe uma embriaguez espiritual que tem bloqueado a mente de muita gente, e o Senhor quer libertar a igreja nesses dias dessa embriaguez, esse torpor, essa embriaguez chamada religiosidade, essa embriaguez chamada incredulidade, essa embriaguez chamada dúvida. Diga comigo: espírito de dúvida, incredulidade, fora. Diga: solta a minha vida agora. Toda embriaguez espiritual, solta a minha vida. Toda falta de sobriedade, solta a minha vida. Vocês já viram como é que fica uma pessoa embriagada? Ela não tem sobriedade nenhuma, ela vira palhaço para os outros. Esses dias um irmão da nossa igreja está sendo consolidado por um discipulador, e ele está ali lutando contra o vício da cachaça. E esses dias alguém ligou e falou: corre aqui, porque o fulano está embriagado, acabou de receber o salário e está distribuindo para todo mundo. Pede sobriedade. A casa precisando, a família precisando. Se torna um besta, desculpa a expressão, um bobo. E o discipulador dele disse: vamos lá. Eu falei: a gente não fala com gente embriagada. Quando ele estiver sóbrio, nós tratamos ele. Nós não somos babá de bêbado. Escute, Deus não é babá de bêbados espirituais. Ele liberta, Ele quebra todos esses julgos. Sabe por quê? Porque Ele diz: vocês embriagados, eu enviei 4 tipos de gafanhotos até vocês: o migrador, o destruidor, o cortador e o devorador. Ele diz: eu enviei sobre vocês para curar essa embriaguez de vocês. E é por isso que vocês foram para o cativeiro. É por isso que vocês foram para o cativeiro. É por isso que vocês ficaram numa situação que só denuncia como vocês eram. Mas a palavra do Senhor nos diz no capítulo 2: tocai a trombeta em Sião, dá voz de rebate no meu santo nome, monte, e diga aos moradores da terra: tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Tremam.
a palavra do Senhor nos diz, e Deus começa a fazer uma convocação para nós. Você quer sair desse torpor? Você quer sair dessa prisão? O Senhor diz: chorem os sacerdotes entre a porta da igreja e o altar. Sabe como que Deus chama esse lugar que você está sentado? Lugar de choro, lugar de quebrantamento, lugar de arrependimento, lugar de mudança. Não é lugar para assistir culto, não é lugar para assistir palestra, é lugar para mudança. Deus está dizendo: este é o lugar de mudança, porque se tiver mudança aqui, vai ter mudança na sua casa. Diga: o encontro é aqui, mas o milagre é lá. Então ele está dizendo: saia o noivo da sua recâmara, o jovem, o recém-casado, e gritem: poupa, Senhor, o teu povo, poupa teu povo. E o texto continua dizendo: e o Senhor se mostrou zeloso sobre a terra. Diga: zeloso. E ele passou até nós e derramou uma bênção. Pastor Fábio, uma bênção. Faz assim com a mão: uma bênção. Aleluia. Ricardo já agarrou. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou passar aqui hoje, eu vou deixar uma bênção, porque muita gente que vai reacender o altar da sua vida de novo. A bênção é para reacender o altar da comunhão. E o Senhor se mostrou zeloso e passou por nós, e Ele nos deu a condição de acender o altar de novo. E quando o altar foi aceso novamente, e Ele diz: o meu povo jamais será envergonhado. Eu restituirei vocês tudo que foi cortado na vida de vocês. Eu farei com que o seu trigo transborde, o seu azeite transborde, os seus tonéis transborde, e o meu povo jamais será envergonhado. Mas calma, é só por aqui por enquanto. Mas tem coisa aqui. Diga aleluia. E acontecerá que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sabe o que vai acontecer com os filhos de vocês? Serão profetas do Deus Altíssimo. Diga: filhos e filhas, boca profética. Diga: a minha geração será boca profética. Diga: a minha geração vai estar declarando: assim diz o Senhor. Deus está dizendo: eu vou arrancar um povo da embriaguez, e eu vou curar a geração desse povo. E a geração de vocês não será o resultado da embriaguez de vocês, mas será o resultado da restauração de vocês. Uma geração de profetas e profetisas. Só os que creem aplaudam bem forte ao Messias. O Senhor está dizendo: ei, se prepare, porque tem um batismo poderoso chegando. Escute, sabe por que nossos filhos não são profetas? Porque nós estamos precisando de libertação desse espírito de torpor. Quando a libertação chega aqui, alcança a nossa geração. Quando alcança aqui, alcança nossos discípulos. Quando alcança aqui, alcança nossos filhos, nossas filhas. Escute, nós não precisamos ter preocupação aonde nossos filhos vão estudar, aonde eles vão. Nós precisamos ter preocupação quem eles se tornam dentro de casa, quem eles se tornam do lado de nós, quem eles se tornam aqui, recebendo a influência nossa. É isso que muda. Mas ele completa dizendo: os vossos velhos voltarão a sonhar. Toque em quem está do seu lado, diga: vai voltar a sonhar, velhinho. Tem gente que ficou meio preocupada. Eu prefiro ser um velhinho sonhando do que um jovem sem visão. Aplauda bem forte ao Messias. Amém, amém, Lu. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Ele está dizendo: eu vou derramar sonhos de novo em gente que tinha parado de sonhar. Eu quero profetizar aqui nesse lugar.
Gente que estava andando igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai acabar com isso, porque agora Deus vai plantar sonhos no seu coração. Você vai ter sonhos, você vai começar a sonhar, e quem sonha se prepara, quem sonha começa a viver um novo tempo, e você vai começar a se preparar, e alguém vai dizer: por que você está preparando isso? Porque Deus plantou dentro de mim sonhos. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de sorriso, a nossa língua de júbilo a cantar. Então se dizia em toda Araguaína, em todo o Brasil, em todas as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É verdade, Senhor, diga: é verdade, grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso estou alegre. Aquele que saiu chorando no porte, aqui ó, chorando e plantando a própria vida como uma semente santa, vai voltar com uma colheita poderosa. Restaura, Senhor, as nossas sortes como as torrentes no Negev. Queridos, hoje tem um batismo de glória aqui nesse lugar. Hoje tem um batismo do Espírito. Deus está dizendo: ei, os velhos voltarão a sonhar, mas tem algo poderoso: os seus filhinhos vão voltar a ter visões, e não vão andar batendo cabeça por aí como gente que não sabe para onde está indo, porque eles serão ensinados do Senhor, e grande é a paz no meio deles. Posso ouvir um amém, queridos? Diga: meus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz no meio deles. Por quê? Porque Deus está restaurando a nossa sorte. Amém? Alarga. Agora você entendeu isso? Faz esse ato profético aí perto do seu irmão, falando: dá espaço aqui, deixa eu preciso alargar. Abra a mão assim, vai. Olha, eu quero fazer um ato profético aí. Amém? Incomoda quem está do seu lado aí. Amém? Alarga o espaço da tua tenda, estica bem o todo da tua habitação. É tempo de expansão. Diga comigo: é tempo de expansão. E o que nós precisamos aprender a partir da experiência de Isaías é que tempo de expansão é primeiramente para alargar a nossa visão. Diga: abre meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos. Há um texto no Novo Testamento que Jesus, ele toca num cego. E aí, quando esse cego recupera a visão, Jesus está perguntando para ele: o que você está vendo? Ele diz: eu vejo os homens como árvore. Jesus falou: não serve. Homem é homem, árvore é árvore. Tem coisas que estão meio atrapalhadas na sua visão, mas tem um segundo toque do Senhor hoje aqui para você. Jesus toca de novo. E agora? Eu vejo homens como homens e árvores como árvores. Quantos aqui creem que a sua visão vai ser ajustada nesses dias? O Senhor vai colocar um óculos espiritual em você. Você vai começar a enxergar de forma clara. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Alarga a visão. É tempo de expansão para fortalecer também a nossa fé. Diga: minha fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A fé é o que extrai poder da palavra. A fé é o que extrai o poder que já está liberado no céu para a terra. A fé é o que faz você acessar o que Deus plantou dentro de você e transformar numa expansão de milagres. A fé, ela não precisa ser grande, só precisa ser fé. Ela só precisa ser fé. A fé não se mede por tamanho, ela apenas é fé. Jesus não está dizendo de fé do tamanho de um grão de mostarda. Não está escrito isso na tua Bíblia. Quando tiveres fé como um grão de mostarda. A fé, ele está dizendo, é uma semente. É uma semente. A semente sempre é menor do que a árvore. A semente é sempre menor do que o fruto. Mas ela traz dentro dela o poder para gerar coisas extraordinárias. A fé precisa ser plantada. A fé precisa ser regada, porque quando você tem fé, você fala. Diga: a fé exige um discurso.
Porque em todo tempo as suas falas estão demonstrando o que você crê. Eu vou repetir, alguns não entenderam. As suas falas estão alinhadas nas suas crenças. O que significa? Que tem gente que fala o dia inteiro daquilo que ouviu e acredita. Tem gente que ainda nem viveu esse ano, mas um especialista disse que esse ano vai ser o pior ano. E você está o quê? Reproduzindo isso. Vai ter milagre para quem que tem um discurso desse? Porque eu não tenho o que eu oro, eu tenho o que eu creio. E o que eu creio é aquilo que eu falo. Se você está falando de doença, é porque você crê na doença. Se você está falando de cura, é porque você crê que lá do Senhor tem poder para trazer cura para a sua vida. Quem se prepara para perder, não tem como ganhar. Amém? E o maior problema na igreja, não é se Deus vai fazer milagre ou não, é transformar o ambiente de incredulidade, é tirar esse ambiente de falta de sobriedade, é tirar essa embriaguez espiritual que tem feito com que muitos dizem que creem em Deus, mas só falam do que crê na terra. Você está olhando para os seus filhos e o seu discurso é de quem está se preparando para perdê-los. Não tem como ter milagre. O seu discurso já está dizendo o que você crê. Você está dizendo. Tem empresários que estão se preparando para diminuir esse ano. Não tem oração no mundo que mude isso. Mas a hora que Deus libertar a sua mente, você vai começar a largar o espaço da sua tenda. Porque apesar de todo mundo estar falando aqui embaixo que não tem mais fonte nenhuma, a fonte inesgotável de Deus, ela vem sobre nossas vidas. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias. A fonte inesgotável. Hoje nós estávamos na empresa de um irmão e o pastor Fábio leu sobre Isaac na terra de Gerar. Ele no mesmo ano prosperou a 100 por 1. Agora, o que estava acontecendo naquela terra? Todo mundo estava perdendo. Todo mundo estava correndo para o Egito. Por quê? Porque a fome foi tão grande como nos dias de Abraão. Agora tem lógica uma pessoa no tempo de seca, aonde ninguém está plantando, aonde todo mundo está indo embora, ele fica naquela terra e ele planta naquela terra e colhe no mesmo ano a 100 por 1. E ele enriqueceu, e foi ficando riquíssimo, e foi ficando extraordinariamente rico. E o texto diz, porque Deus o abençoava. Sabe qual é o segredo de Isaac? Ele ouviu a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Olha o que Deus disse para Isaac: Isaac, não vai para o Egito. Deus não mandou ele plantar, Deus não mandou ele fazer nada, mas Isaac sabia, se eu não plantar eu não colho, e se Deus mandou eu ficar aqui, apesar de todo mundo estar indo embora, a minha fonte está aqui. Pode não ter água aqui embaixo, mas o Senhor vai fazer brotar água aqui nesse lugar. Então isso mudou a expectativa. O Isaac plantou naquela terra onde está tendo crise, lá em Gaza, na terra de Gerar, e ele enriqueceu, num tempo que está todo mundo perdendo. Como que pode acontecer isso? É o que vai acontecer com a sua vida. Posso ouvir um amém, queridos? Apóstolo, como é isso? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Olhe para mim, a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 8, ele diz, a palavra está muito perto de ti, na tua e no teu. Mas a gente não diz que a boca fala do que está cheio o coração, mas a fé primeiro tem que ir na minha boca, para depois entrar no meu coração. Por isso que o Senhor disse, Josué, fala dessa palavra. Fala dessa palavra. Sabe, queridos, comece a orar a palavra, comece a declarar, está muito perto de vocês. Isto é a palavra da fé que temos pregado para vocês. Se com a tua, já chegaram aqui vocês, vamos comigo. Se com a tua confessares que Jesus é o, e
e com o teu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás, porque com a boca se confessa ou para a salvação. Com a boca se confessa para a salvação. Escute, a salvação de muitas coisas da sua vida está no poder da sua boca, daquilo que você vai começar a confessar. Vocês entenderam isso? Apóstolo, o senhor está falando isso é o poder positivo? Não, eu estou falando da fé. A fé. A fé. Tem gente que tem fé para confessar Jesus e ser salvo, mas não tem fé para confessar o que Jesus fez para ser salvo de outras coisas. Diga em nome de Jesus, eu vou expandir a minha fé. Comece a confessar o milagre na sua família. Comece a confessar o milagre na sua casa. Comece a olhar para os seus filhos e pare de falar dos problemas que eles têm e comece a profetizar aquilo que Deus vai fazer na vida deles. Sabe o que o Senhor disse para Ezequiel lá no capítulo 37? Profetiza, filho do homem. O que você está vendo nesse vale? Um vale cheio de ossos secos. Ou o quê? Qualquer um consegue ver isso, mas isso não muda o vale. Aí Deus fez uma pergunta para ele: Charles, acaso esse vale pode mudar? Pode ter vida? Tu sabes, Senhor. Isso também não muda. Essa coisa, Deus é quem sabe, isso não muda a tua vida. Ele sabe todas as coisas, mas a tua vida continua do mesmo jeito. Não muda. Ele disse: profetiza, filho do homem. E eu vou te dizer o que você vai profetizar. Olha só, Deus diz: porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que vos temos pregado. Profetiza e dize: assim diz o Senhor, vale de ossos secos, ouvi a palavra de Deus, eu porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. O que aconteceu no vale? No primeiro momento do profetizar, diga comigo: barulho. Porque começou o osso bater no osso. Sabe qual é o problema, pizza? A gente começa a profetizar e a primeira coisa que tem dentro de casa, no trabalho, é barulho. E a gente tem medo de barulho. Quem tem medo de barulho para de profetizar. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que estava morta e aí fica silêncio. Quando você começa a profetizar, o que estava morto começa a se ajustar ali e começa a ter barulho. Não tenha medo de barulho, continua profetizando. Continua profetizando, porque daqui a pouco o tendão vai agarrar o osso, a pele vai cobrir o osso, daqui a pouco vai ter um corpo. E aí? Corpo morto não é vida. Profetiza o Espírito, filho do homem. Vem dos quatro ventos, Espírito, e sopra sobre este lugar. Vem dos quatro ventos, Espírito, e sopra sobre essa igreja, e sopra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sopra sobre este lugar. E Deus levantou um exército. É tempo de expansão, para alcançar novos territórios. Todo lugar onde puserem os pés de vocês, será de vocês. Todo lugar onde puser o quê? Todo lugar onde puser o quê? Você já fez ato profético marchando sobre alguns lugares? Quem já fez, continue fazendo. Quem não fez, comece a fazer. Porque são atos proféticos. Escute, até os católicos fazem o cerco de Jericó. Eles acreditam que o Espírito que está ali vai tomar conta daquele lugar. Eu já contei aqui uma história de um bairro que meus discípulos mudaram, e era um bairro muito, muito difícil. Eles queriam começar uma célula lá. Mas ele veio para mim um dia dizendo: não conheço ninguém, eu só vejo o portão abrir e fechar. Sabe aqueles bairros, muro lá em cima, parece penitenciário, o portão só entra, fecha, ninguém se conhece.
E eu disse: vamos fazer o cerco de Jericó. E nós fizemos durante 7 dias. E sabe, pastor Fábio, era inverno lá em Avaré. E geralmente inverno lá é frio, mas é seco. Mas Deus não facilita nada para a gente, Anderson. Naqueles dias que nós estávamos fazendo aquele cerco, chovia, gelado. E nós fizemos 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia, eles vieram falar: apóstolo, começou a aparecer uns pó branco lá no quarteirão. Eu falei: glória a Deus. Ele falou: por quê? Eles estavam com medo. Eu falei: porque o diabo já entendeu que nós estamos chegando. Lembra o que Raabe disse? Nós estamos tremendo de medo. Os valentes, os comandantes, todos estão tremendo de medo, porque viram o que Deus fez com vocês e sabem o que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Jericó estava fechada totalmente, ninguém saía, ninguém entrava. Por quê? Porque o diabo já sabia que aquilo ia ser conquistado. Queridos, nós começamos a fazer esse ato profético. Os caras começaram a encher. Cada dia que a gente ia, eles colocavam aqueles pó de pemba. Quem já foi macumbeiro sabe o que é isso. Acho que ninguém aqui foi. Então, os pó de pemba, pó branco, fazendo atos proféticos, e nós atos proféticos. No último dia nós fizemos 7 voltas, e na última volta, era mais ou menos 2 horas da manhã, nós soltamos um grito. Era um grito mesmo assim, tinha frio junto, chuva junto, mas nós cremos. Na outra semana, para encurtar a história, uma menina vizinha bateu na porta, tocou a campainha, e ela disse: tios, a gente sabe que vocês são crentes, vocês podem ajudar a nossa família. Faz 7 dias, a gente começou a fazer, faz 7 dias que a nossa mãe está com um espírito ruim nela, e ela entrou na lareira e não sai da lareira. Espírito de Papai Noel, né? Então, olha que trem louco. Nós entramos naquela casa, expulsamos o demônio, e aquela família era a chave daquele bairro. Começaram a convidar muita gente, e foi uma das células que mais cresceu naquele bairro, porque onde pisar a planta dos vossos pés, eu estou entregando para vocês. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias. Sabe, querido, o seu território se estenderá desde o Líbano, do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resistir a vocês. Expandir não é fácil, vai exigir de nós fé, esforço e preparação. Diga comigo: fé, esforço e preparação. Amém? Fé, esforço e preparação. Para que nós possamos expandir, nós precisamos de visão, fé e influência. Para nós conquistarmos essa expansão, a gente precisa de fé, esforço e preparação. Deus nos garante que Ele estará conosco em cada etapa, suprindo nossas necessidades e nos capacitando para avançar. Alarga o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas da tua habitação, e não impeça. Estica as tuas cordas e firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, e seus descendentes desapossarão as nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Queridos, essa fé, ela precisa ser expandida dentro de nós, ela precisa ir além. Lá em João capítulo 6, de 12 a 13, a gente vê Jesus fazendo com que a fé brote no coração dos seus discípulos. O contexto aqui, havia uma multidão, e Jesus, Ele chama os discípulos e diz: vamos dar comida para eles? Imediatamente, um dos discípulos, ele diz: não tem dinheiro. O primeiro já disse: não tem dinheiro suficiente, o caixa está fraco. O tesoureiro já falou assim: dinheiro não tem. Às vezes o pastor está querendo fazer uma obra e alguém está dizendo: não tem dinheiro. Então, se a fonte é o dinheiro, manda o povo embora. Se a fonte é o dinheiro, seus projetos só vão até onde o dinheiro dá. Jesus não estava pedindo dinheiro, Jesus
não estava pedindo nada, Jesus só estava dizendo: vamos alimentar esse povo. Agora, 3 milhões de pessoas. Os antecedentes desse povo ficou 45 anos no deserto, comendo pão todo dia, pastor Fábio, sem ter padaria para comprar, sem precisar de dinheiro. 3 milhões de pessoas comia todo dia. E o Senhor diz: todo dia tinha comida e não faltou nenhum dia. Sabe quem estava chamando eles para dar pão? Jesus diz: eu sou o pão que alimentou vocês. Jesus também, ele queria lembrar aqueles discípulos que por 45 anos no deserto, Larissa, tinha água. Agora talvez aqui alguns não perceberam. Paulo ele revela isso para nós lá, escrevendo aos Coríntios, que a rocha que brotava água não era uma rocha fixa, era uma rocha móvel, era uma rocha que saía caminhando. Quando a tenda ia ser desmontada, a rocha saía na frente e ela parava no lugar. E aquela rocha era Jesus, e ele disse: todos beberam dela e nós ainda estamos bebendo dela. Uma rocha móvel. Agora você acha que saía biquinha? Eram rios de águas vivas. O problema é que nós limitamos as nossas fontes. Nós colocamos nossa fonte aqui, queremos agir em fé. A fé desloca a minha fonte daqui e coloca aqui. E ele disse: vamos dar comida para a multidão. Alguém disse: não tem dinheiro. Aí o outro já falou: Júnior, mas mesmo que tivesse dinheiro, nem o Mateus vai conseguir produzir tanto pão aqui. Não tem mercado, não tem lugar. Então, a limitação de um é dinheiro, a limitação do outro é quem faz o pão. Se a sua limitação é essa, esqueça milagre. Você já determinou aonde está a tua fonte. Quem quer milagre, desloca a fonte lá para cima. Porque alguém disse: vamos orar por cura, mas o médico já disse que não tem cura. Então fique com o médico e não ore. Mas quem quer milagre, vai aqui para cima. Muda, desloca a fonte de um lugar e vai para outro lugar. O texto diz que chegou um menino e ele tinha um lanchinho. Não era um lanchinho qualquer. A mãe daquele menino sabia que ele comia bem, porque deu 5 pães e 2 peixinhos para ele. Pensa no menininho comilão. Eita, batia forte, né? Mas o menininho, que ele fez? Colocou nas mãos dos discípulos. Olha, eu não sei o que isso pode, mas está aqui. O que eu tenho, eu entrego. O discípulo chega para Jesus e diz: Senhor, está aqui, ó, tem um menino que emprestou o lanche dele. Mas o que é isso para tanta necessidade? Jesus diz: é só o que eu preciso. Vamos preparar todo mundo. Alarga o espaço da tua tenda, estica o todo da tua habitação. Alarga aí, alarga aí, alarga aí. Ah, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Mas alarga, começa a preparar. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Você quer viver milagre? Começa a preparar para os milagres. Começa a preparar a multidão para comer. Começa a preparar todo mundo para receber. Começa a preparar para que o milagre aconteça. Mas só tem 5 pães, mas prepara. Mas só tem 2 peixes, mas prepara. A fé me faz preparar. A fé me faz preparar as coisas. Ele diz: agora prepara. O texto não diz como que aconteceu, mas Jesus disse: agora vamos repartir com todos. E os discípulos separaram eles em grupo, prepararam eles, e Jesus foi multiplicando o pão, e todos comeram pães e peixes, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias?
Se prepare para a expansão sobrenatural. Quando Jesus decide agir nessa expansão sobrenatural, Ele nos desafia a ir além da lógica humana. Ele quer tirar a gente aqui da terra, Ele quer tirar a gente aqui dessas referências. Se a sua referência é escassez, você precisa de um milagre na mente, você precisa sair dessa falta de sobriedade, você precisa sair dessa embriaguez, porque a mente escassa não se prepara para receber. O maior milagre não é multiplicar pão, é mudar a mente escassa, para que ela possa, faz assim, possa expandir. Expandir. A Ana estava numa crise danada. O Eucana disse que amava ela, mas ela não podia ter filho. O Eucana disse que amava ela, e toda vez que ela ia em Siló, ela dizia: Deus, me dá um filho. Quanto tempo essa menina orava. Mas aquela vez que ela foi em Siló, ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei um profeta, Senhor. Se tu me deres um filho, eu te darei um sacerdote, eu te darei um homem que será nazireu, consagrado para ti. Agora, querido, escute. Se tem um templo esquisito, era o templo de Siló, no templo de Eli e dos filhos dele. A bagaceira corria solta lá, mas a unção fluía, porque Deus estava naquele lugar. Deus ainda não tinha arrancado Eli. Agora Ana está lá no templo, e ela está chorando, e o Eli olha para ela e diz: até quando você vai ficar embriagada assim, mulher? E ela diz: eu não estou embriagada, não. Eu estou angustiada, e eu estou orando por um filho. O Eli, que talvez fosse algum de nós, dizia: nem bota a mão na minha cabeça. Ele botou a mão na cabeça dela e disse: vai, e seja feito de acordo com o que você pediu, porque Deus liberou a bênção hoje para você. Olhe para mim, você não está entendendo. A palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel capítulo 1, que Ana mudou o semblante, tirou o rosto de choro e começou a se alegrar. Aquela noite foi uma noite de alegria. Aquela noite, por quê? Porque ela sabia: hoje o meu útero vai gerar, hoje vai ter milagre aqui nessa casa, hoje vai ter milagre na minha vida. E ela concebeu segundo a palavra que foi liberada, porque quem crê muda o semblante, quem crê começa a se preparar, quem crê se alegra, quem crê começa a celebrar antes de estar com o menino no colo. É isso que o Senhor está dizendo para nós. A minha fé muda o meu humor. Diga em nome de Jesus. Diga: a minha fé muda o meu humor. Porque o meu humor não vai ser mudado pelas coisas que eu recebo, porque eu posso receber algo hoje e perder amanhã, mas vai ser mudado pela fé que eu recebo hoje e é para sempre na minha vida. A minha fé muda meu humor. A minha fé me faz me alegrar antes de estar com o filho no colo. A minha fé me faz alegrar. A minha fé me faz preparar as pessoas para comer, mesmo sabendo que lá só tem 5 pães e 2 peixinhos, mas está nas mãos do Senhor. Você quer um pouquinho mais? 2 Reis capítulo 4. Uma mulher acaba de perder seu marido, e sabe o que ele deixou de herança para ela? Dívidas. E agora os 2 filhos que ela tem, o credor disse: amanhã. O que ele disse? Amanhã eu venho buscar o dinheiro. Se não tiver, leva os filhos. A mulher vai até o profeta Eliseu, e ela diz: Eliseu, eu sou esposa de um discípulo dessa igreja. Aliás, ele era ativo aqui, e ele morreu. E amanhã meus filhos vão ser levados embora. E o profeta pergunta para ela algo: que você tem em casa?
Toca no seu irmão e diga: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Olhe para mim. Deus não multiplica o que a gente não tem, Ele multiplica o que a gente tem. Quantos estão entendendo isso? O que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada. Porque aquilo que a gente tem, a gente está chamando de nada. Porque nas nossas mãos é nada. Mas quando a gente coloca nas mãos do Senhor, os pães nas mãos de Jesus vai multiplicar, o peixe nas mãos de Jesus vai multiplicar. E aí agora o que ele diz? Ei, mulher, volta para casa, pede vasilhas emprestadas, e não pede poucas. Chama teus filhos, chama aqueles que você disse que ia perder, porque aquilo que você achava que ia perder, você vai envolver no milagre que vocês vão receber. Você não está entendendo? Eu quero lhe dar uma palavra nessa noite. Os filhos que talvez o diabo esteja dizendo que vai levar, Deus está dizendo, eles serão instrumentos que Deus vai usar para trazer o maior avivamento na sua casa, o melhor tempo que vocês vão viver. Quantos creem nisso? Quantos creem nessa verdade? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Envolva seus filhos no milagre, envolva sua família no milagre. Talvez você esteja dizendo: como que eu vou pagar a faculdade dos meus filhos? Envolva ele nos milagres. Como que eu vou conseguir fazer isso? Envolve ele nos milagres. Começa a envolver sua família nesse ambiente de milagres, porque ele vai trazer o extraordinário e o sobrenatural na vida de vocês. Chama. Ô dona Maria, que foi minha mãe pediu para eu vir aqui pedir vasilhas emprestadas. Para quê, menino? É que a gente precisa botar azeite, mas é muito azeite. Verdade. Todo mundo sabia que a Joaquina tinha perdido o marido? E ela disse: então pega, menino, leva. Quantos vocês conseguem levar? Por quantos vocês puder? Ô dona fulana, minha mãe pediu para a gente pegar vasilhas emprestadas aqui. Olha, eu não tenho muita coisa. Não, o que a senhora tiver, traz. Por quê? Porque a gente precisa encher de azeite. Olha só, quem crê começa a preparar o ambiente do milagre. Quem crê começa a preparar o ambiente do milagre. Quem crê começa a preparar o ambiente do milagre. Quem crê começa a falar do que vai acontecer. Porque como que alguém vai emprestar vasilhas sem saber o que vai acontecer? Deus está mudando a nossa mentalidade. O espírito de embriaguez está saindo, a sobriedade está voltando, e Ele está dizendo: ei, vamos levar vasilhas. Agora foram todo mundo lá e começou: mamãe, aqui tem uma vasilha. Vasilhinha desse tamanho de azeite. Encheu, traz mais um. Traz mais outro. Traz mais outro. E vai guardando ali. Traz mais um. A mulher estava animada: meu Deus, esse negócio aqui é extraordinário. Traz mais um. Mamãe, acabou as vasilhas. Menino, você está doido? Por que vocês não trouxeram mais? Sabe o que limitou o azeite? As vasilhas vazias. Não impeça, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Pastor Ricardo está na bênção, né? Já está abrindo os braços lá, já está, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Não traga poucas vasilhas, porque quem crê começa a preparar para viver o extraordinário. Ele vai multiplicar tudo aquilo que colocamos em suas mãos. O segredo do milagre está na entrega. Sua generosidade nos inspira a sermos generosos. Concluindo, ao refletirmos sobre esse milagre, somos lembrados de que aquilo que Deus derrama sobre nossas vidas é ilimitado, e a nossa fé e obediência são essenciais para acessar essa abundância. Quando entregamos nossas limitações e recursos nas mãos de Jesus, nós deslocamos a nossa fonte aqui da terra e colocamos no sobrenatural de Deus. Foi Jabes o homem mais ilustre da sua casa. Com dores ele foi gerado, mas ele orou ao Senhor dizendo: que o Senhor me abençoe.
Ah, que Ele alargue as minhas fronteiras, e a sua mão esteja sobre mim, e me livre de todo mal, para que a dor não me alcance. E o Senhor ouviu a oração de Jabes. Exatamente. Você não tem o que você precisa, você tem aquilo que você crê. Quantos estão entendendo isso? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Amém.